Ok, gravação iniciada. Vou compartilhar minha tela. Você pode me tirar umas dúvidas? Claro. Opa. Pode falar. A primeira é a 2E. Exercício 2E. Sim. O que tem com esse exercício? Tem uma passagem lá que eu não entendi. Fala assim, se o A for diferente de zero e a B igual a C, então B igual a C, certo? Aí, eu não entendi, isso implica... Aqui. Isso, é porque você... Até aí Ah, eu tá. eu Então, fui como... fazendo passo a passo, mas aí depois eu não sei como foi que você chegou. Tá. Como esta é uma igualdade de números inteiros, quer dizer que isto mais isto é igual a isto mais isto, né? MQNP, MKNL, e MP mais NQ, e ML mais NK. Certo? Mas números inteiros não é número com coordenada igual a coordenada? Não tinha Espera que um ser pouquinho. Vamos a fazer... inteira? Espera aí. Vamos fazer diferente. Vou refazer o exercício melhor. Lista 4, né? É porque eu pensava que por ser números inteiros, eu igualava era a primeira coordenada com a primeira e a segunda com a segunda. Ah, espera aí. Tá. Vamos fazer diferente. Tic, tic, tic. Vamos. Me ajuda. Está carregando. Está lento, ¿eh? Vamos. Vamos. Está em pé. Eu não quero que fique em pé. Ah, aí, pronto. Agora sim. Ok. O que é um número inteiro? A. Ai. O número inteiro A é o número que se escreve assim. Certo? Onde M e N são números naturais. Correto? Sim. Tá. Então, eu escrevi V igual a PQ, me parece, não? E C igual a KL, era? Ou não era assim? Tá certo. Tá certo, né? Assim era, né? Isso. Tá. Bom, se você tem que dois números são iguais, quando que dois números A e B são iguais? Se somente se M igual a M mais Q igual a N mais P, o P mais N. Certo? Essa é a condição de dois números inteiros são iguais. Não é coordenada por coordenada igual. Por exemplo, o número 2, 0 é igual ao número 3, 1. Certo? Por quê? Porque 2 mais 1 é igual a 0 mais 3.
Ah, tá. Sim? Ah, tá, entendi. Entendeu? Agora, eu podia ter feito o exercício mais fácil. Esse item E, eu acho que dava para fazer mais fácil, porque tem muita conta, mas a gente sabe que a soma, a multiplicação, independe do representante. Então, eu posso escolher outro representante. Então, seja A igual a isto aqui, MN, certo? Agora, como A diferente de zero, o que significa A ser diferente de zero? Significa que MN é diferente de 0, 0, certo? Significa que M mais 0, ou seja, isto mais isto, vai ser diferente disto mais isto. Porque se M mais 0 fosse igual a N mais 0, então as duas têm a mesma. Então, nós temos que M é diferente de N. Nós temos isso. Agora, por tricotomia, né, você sabe que M pertence a N, ou M igual a N, ou N pertence a M. Só que acabamos de ver que nosso número A é um inteiro diferente de zero, né? M e N representam ele, e M é diferente de N, ou seja, este caso não acontece. Então, só os casos possíveis são estes dois. Então, vou fazer cada caso separadamente. Então, suponha primeiro, por exemplo, que M pertence a N. O que significa que M pertence a N? Significa, né, por um teorema sobre números naturais, que existe um P, número natural, tal que é um P não, né? Porque P estamos utilizando para estes números que estão aqui. Tem que ser um número que não é nem P, nem Q, nem K, nem L. Pode ser U, já que seja U. O V, tá? Que existe um V natural, tal que N igual a M mais o sucessor de V. Porque o símbolo daqui é de pertinência, ou seja, estes dois números não podem ser iguais. Este mais garante que N nunca vai ser igual a M. Então, se M pertence a N, então N é igual a M mais V mais. A gente já provou isso nas aulas anteriores, correto? Sim. Tá. Então, o que significa que N igual V mais? Significa que M mais V mais igual a 0 mais N, ou seja, a classe de Mn é igual à classe de 0V mais. Então, meu número A pode ser escrito assim também, porque facilita as contas, inclusive na hora de multiplicar. Certo? Quais são os meus números? O que eu tenho por hipótese, né? Eu tenho, por hipótese, isto. AB igual a AC. Então, vamos escrever isso. AB igual a AC, né? Onde, agora A vou escrever assim, 0V mais, certo? B vai continuar sendo o mesmo número, PQ, e C vai continuar sendo o mesmo número, KL. Eu não lembro se era KL na lista que eu escrevi. Agora, como seria A vezes B? Qual que é o produto A vezes B? Então, o produto de A vezes B é 0 vezes P mais V mais vezes Q, ou seja, seria V mais vezes Q, vírgula, e na segunda coordenada é 0 vezes Q mais V mais vezes P. Assim, isso é AB. E que seria A vezes C? A vezes C seria, então, isto vezes isto. Então, vamos multiplicar 0 vezes K mais V mais vezes L. Como? E não é zero? A primeira coordenada de Onde? B? De B? A pri- Não, B é PQ. Então, A Então, vezes B, não vai ser para, para, zero vezes Q? não, para o A, para aqui, né? É 0 vezes P mais V mais vezes Q, a primeira coordenada. Ah, tá. Certo? E a segunda coordenada é 0 vezes Q mais V mais vezes P.
Ou seja, na primeira coordenada é o produto de coordenada por coordenada. Na segunda coordenada são os produtos cruzados das coordenadas. Essa é a definição de multiplicação. É verdade. Tá? Então, A vezes B e A vezes C são esses valores. Agora, A vezes B igual a vezes C implica o quê? Né? Implica, então, que estes dois números, este e este, são iguais. O que significa serem iguais? Que V mais vezes Q mais V mais vezes K igual a V mais vezes L mais V mais vezes P. Certo? Este mais este tem que ser igual a este mais este, porque os dois números são iguais. Certo? Ou seja, a gente tem que V mais vezes Q mais K igual a V mais vezes L mais P. Agora, este é um número, este é uma igualdade de números naturais. Tudo aqui está nos números naturais. V mais é diferente de zero. A gente provou que isso implica que Q mais K igual a L mais P. Me parece isso deve estar na lista 3 em algum lugar, né? Por aqui. Nope. Peraí. Não, este com soma. Cadê com produto? Não. Isso com soma. Ah, 17. Não, então deve ser por aqui. Não, então 14. 14, vê? E tem F da lista 3. Diz que M vezes P igual a N vezes P. Implica que P igual a 0 ou M igual a N. Como estamos em outro caso, então seria como V mais é diferente de 0. Então, já que V mais não pode ser 0, é o outro que são iguais, os outros dois, né? Q mais K igual a L mais P. O que significa isso? Significa que o par Q... vamos começar de trás para frente, melhor. P mais Q, PQ, tem que ser igual a KL. Certo? Ou seja, eu escrevo, na verdade, P mais L igual a K mais Q. Assim fica mais claro, né? P e P, K e K, e Q e L. Né? Isso significa, então, que B é igual a C. Ok? Isso no caso em que M pertence a N. Agora, outro caso, se N pertence a M, é similar. Se N pertence a M, então existe um V inteiro, digo natural, perdão, tal que M igual a N mais V mais. E aí a demonstração é mais ou menos similar, porque esta vez Mn vai ser igual a V mais 0. E etc. Ou seja, é a mesma ideia depois do que foi feito aqui, só que com escrevendo ao revés, né? O V mais está aqui e o 0 deste lado. Então, estas multiplicações só troca todas as coordenadas de lugar, que vai acabar sendo o mesmo resultado, ou seja, vamos chegar também a B igual a C. Certo? Sim. Sim. Essa foi, então, lista 4, exercício 2. Então, é só relembrar que são classes de equivalência, né? Se uma coisa é igual a outra, não quer dizer que sejam iguais coordenada por coordenada. Têm uma igualdade dada por relação de equivalência. Então, não são exatamente iguais. Ok?
Por isso que tem que tomar todo aquele cuidado. O outro é Uhum. a 10G. 3G. Tá. Vou copiar isto mesmo. Eu não entendi o finalzinho dela, a conclusão. Parece que ficou faltando um link. Não entendi. X vezes Y igual a 0, entonces, ya vamos a ver. Suponha que X vezes Y igual a 0, certo? Se X igual a 0, então acabou, não tem nada para fazer. Suponha que X é diferente de 0. Se X é diferente de 0, a gente já provou antes, né? Que X menos 1 é um número racional, ok? Tal que X vezes X menos 1 vale 1. Certo? Certo, certo. Então, quanto vale x menos 1 vezes xy? Xy vale 0, então é só substituir xy por 0. E x potência menos 1 vezes 0 é igual a 0. Ah, isso daí é um zero? Oh, sim, tem que ser, né? Estava mal escrito. Você quis X dizer vezes que... 0 dá 0, não é? Aham, Agora, como x menos 1 vezes xy é igual também a isto, que é igual a y, então temos que y vale 0, né? Porque isto é sim. isso, é a mesma coisa. E pronto, você provou que se x vezes y é 0, então se x, ou x é 0, ou y é 0. Ah, não é porque eu tava tentando entender por que que você colocou esse Q aí. Na verdade é zero em Ah, Q, né? sim, sim. Não, então entendi. É, isso acontece muito. Você pensa uma coisa, diz outra, e escreve diferente também. Então, só você tentar ver qual que é o raciocínio. Quanto vale x menos 1 vezes 0? É 0. É, eu falei, gente, mas isso daqui é zero. Será que ele quis dizer que o X, então, pertence a quê? Não entendi. Aham, aham. Tudo bem. Alguém mais tem alguma dúvida? Se não tiverem dúvidas, tem um monte de exercícios que são bem interessantes sobre os números reais, né? Na prova não vai cair negócios sobre produto de números reais, porque a gente não fez. Não é que seja difícil, né? É simplesmente que é um pouco tedioso, porque tem que verificar 4 casos. Você multiplica diferente se X e Y são positivos, se um é positivo e o outro negativo, etc, etc, né? Então, só para evitar tudo isso, a gente vai ficar com o restante das coisas. Mas uma coisa muito importante é saber brincar com esses números reais, porque no final das contas são conjuntos de números racionais, e a gente pode fazer a união de um conjunto de números racionais, e fica uma coisa bem interessante, né? Ajuda para raciocinar e pode ajudar também para o futuro, onde a gente vai utilizar bastantes estruturas meio diferentes umas das outras, né? Então, por exemplo, o exercício 12 fala em, seja A um subconjunto não vazio dos reais, se A é limitado inferiormente, então A possui ínfimo. Tem que provar isso. Aí o item A e item B justamente que é o caminho para provar que A possui ínfimo. No início, né, lembram que união, se eu fosse para escrever união de A, isto ia ser o supremo, correto? Então eu pensei, bom, o lógico é que a interseção de A seja um ínfimo, mas não deu. Eu fiz um exemplo, por exemplo, pega A, o conjunto de números reais, tal que R, como número racional, pertence a X. Então todos os números reais que contêm o racional R estão nesse conjunto A. Se você faz a interseção de A, você consegue provar que essa interseção de A, o R, está na interseção de A.
Porque se R pertence a X, em todo X que está na A, então esse R pertence na interseção. E vai acabar acontecendo que esse R é o maior elemento do conjunto interseção A. Então, o conjunto interseção A, ele é quase um número real. Só falha porque ele tem máximo. E o número real não pode ter máximo. Né? E tudo aqui, a demonstração até aqui, né? Até aqui, na verdade, é que justamente a interseção de A é este conjunto. Este daqui. E dessa forma, por isso que a gente não podia usar a interseção de A para tentar definir o ínfimo. E claro que dá para construir um a partir da interseção de A, igualzinho que se faz, se define menos x a partir de x. Né? Mas outro jeito de fazer é o método usual, né? Se você sabe, se você quer provar que A possui ínfimo, você pega o conjunto dos elementos que estão em menos A, digamos. Então, esse vai ser limitado superiormente, tem supremo, e o oposto dele vai ser o ínfimo do conjunto inicial. Essa é a ideia no item B. Então, no item B, é uma construção que é válida para qualquer conjunto que tenha inversos aditivos. Ok? Sim. Espera, estou tentando fazer um negócio. A ver. Já. Pronto. Ok. Então, a demonstração é bem simples, né? A é um conjunto diferente de vazio, certo? Defino o conjunto B, o conjunto de números reais, tais que menos x está em A, ou seja, se x está em A, menos x vai estar em B, e vice-versa, né? Em princípio, por hipótese, o conjunto A tem um limitante inferior, né, que vai ser o U. Então, se x pertence a B, quer dizer que menos x pertence a A, ou seja, U menor ou igual que x, daí x menor ou igual que menos U. Portanto, o conjunto B, ele possui limitante superior. A gente já provou que a união de B, então, vai ser o supremo de B. A gente chama de B a união de B. E eu defino A igual a menos B. E, em princípio, esse A, ou seja, menos B, vai ser o ínfimo de A. É só provar. Primeiro, tomamos um x em A, então menos x está em B. Foi meio rápido, né? Então, acho que aqui faltou uma etapa. Provamos que A é um ínfimo, sim. Menos x está em B. E esse B é o supremo de B. Então, menos x é menor ou igual que B, só que B é igual a menos A. Então, isso significa que A é menor ou igual que x. Ou seja, A é um limitante inferior de A. Se eu tomo outro limitante inferior, né? Então, isso vai implicar justamente que menos U vai ser um limitante superior do conjunto B. E como B é o supremo, temos que B menor ou igual que menos U, substituindo. Então, o A sendo igual a menos B, a gente obtém U é menor ou igual que A, ou seja, A é o mínimo, ou digo, o máximo dos limitantes inferiores. E já. Por isso que B é o supremo de B. Então, esta demonstração não utilizou praticamente a construção dos números reais, só utilizou o fato que existe uma soma nesse conjunto que faz certas propriedades em relação à desigualdade, né? As propriedades usuais compatível com a desigualdade, a soma com a desigualdade. Então, praticamente em qualquer conjunto onde isso seja válido, vai funcionar isto. Ok? Alguma dúvida? Depois, por exemplo, o exercício 13, eu pedi para provar que zero, esse conjunto zero real e 1 real são números reais.
Mas é fácil provar, porque são casos particulares do exercício 19, então é mais fácil fazer o 19, que já implica o 13. Sim? Agora, aqui, é uma coisa bem interessante este exercício, porque é um truque que vocês podem utilizar. Se P e Q são racionais, né, e P é menor que Q, você vai encontrar um número racional entre P e Q. A ideia do exercício é utilizar o número P mais Q sobre 2, que você sabe que vai estar entre P e Q, né? Só que como a gente não definiu dividir por 2, a gente escreve P mais Q vezes 2 potência menos 1. Certo? Tá. Tá? Essa é a ideia. Então, a primeira coisa é mostrar nestas primeiras linhas é que 2 potência menos 1 é maior que 0. Utilizando a definição de desigualdade, utilizando os números inteiros, né? Vocês sabem que um número é menor que o outro se isto mais isto... Não, perdão, vezes, né? Estamos nos racionais. Isto vezes isto menor que isto vezes isto. E 0 vezes 2 é 0, que vai ser menor que 1 vezes 1. Já, isto que está aqui. Por isso que 0 é menor que 1 meio, né? É o que estamos dizendo neste exercício. Certo? Acho que vou mandar para lá, senão... Ok. Aqui ficou, né? Aqui ficou. Ok. Agora, então, justamente uma vez que você tem que 0 é menor que 2 potência menos 1, o resto já é fácil, né? Porque você tem P menor que Q, somou P de ambos lados, você vai ter 2P menor que P mais Q, multiplica por 2 potência menos 1, que é maior que 0, então vamos ter aqui P, e aqui P mais Q vezes 2 potência menos 1, que a gente definiu sendo R, né? Este número que está aqui. Da mesma forma, P menor que Q, somando Q de ambos lados, você tem P mais Q menor que 2Q, multiplicando por 2 potência menos 1, vou ter que P mais Q vezes 2 potência menos 1 é menor que Q, ou seja, acabamos de mostrar que esse número R se encontra entre P e Q, né? Ou seja, esse exercício era fácil, porque quando você tem dois números racionais, você sabe que a média dos dois números racionais vai se encontrar entre eles, né? É a partir dessa propriedade aí que a gente prova que o que é denso, não é? Sim, utilizando essas coisas que a gente pode provar que é denso, sim. Eu acho que sim. Agora, o 15 é um exercício bem interessante, né? Que envolve números naturais. É muito legal este exercício, o 15. Né? Seja P um racional positivo, tá? Mostre que... Então, o truque está em que P é positivo, né? Mostre porque para todo número real x, existe outro número racional, tal que Q está em x e Q mais P não está em x. Este exercício é bem importante saber fazer, né? Entender a demonstração e tudo mais. Eu acho que eu vou demonstrar de outro jeito do que escrevi aqui. Aqui escrevi umas propriedades e depois defini um conjunto e com isso provei que o resultado era verdadeiro utilizando essas propriedades. Agora vou fazer a mesma coisa, só que vou primeiro definir o conjunto, mostrar o que eu preciso que aconteça e depois vou ir demonstrando essas propriedades, que acho que é mais natural, talvez. Tá? Então, a ideia é, eu preciso encontrar um número racional que está em x, tal que Q mais P não está em x. Então, não é óbvio, né? Porque eu tenho meu conjunto x, se eu pego Q, bom, que está em x, Q mais P, pode ser que não esteja, ou que esteja ainda em x, né? Então, não é esse número que eu preciso no mais próximo. Então, a ideia é começar com este e somar. Aqui vai ser Q mais 2P. Depois somo de novo, e assim por diante. Até que em algum momento vou pular de uma região para outra. E eu tenho que descobrir onde que eu pulei.
né? Mas vejam bem que estou somando P, 2P, 3P, e que é o número de vezes que eu sumo em P? É um número natural. Então, vamos definir o seguinte conjunto. O conjunto A. Então, primeiro, vamos chamar de T um número racional, seja T um número racional, tal que T pertence a X, né? Que faz o papel deste número que está aqui. T, faço T, T mais P, T mais 2P, etc. Até que em algum momento T mais MP está aqui e T mais M mais 1P vai estar do outro lado. Então, este número é que eu vou chamar de Q, que pertence ainda a X, porque este daqui vai ser Q mais P. E é justamente o que eu queria demonstrar. Então, essa é a ideia. Então, seja T um número real, tal que T pertence a X. E como que eu faço para descobrir o número que satisfaz uma propriedade e o menor deles que satisfaz essa propriedade, né? Porque este M vai satisfazer que isto não está em X, mas o anterior não satisfaz. Então, estou buscando um número natural menor possível, tal que alguma coisa aconteça. Então, naturalmente, a gente pensa, princípio de boa ordem. Então, definimos o conjunto A dos números naturais, vamos chamar de M. Vamos chamar de U, pode ser. Não importa. Tal que T mais U vezes P não pertence a X. Tá? Mas o que significa T mais U vezes P, né? Está estranho isso. Porque T e P são racionais e U é um número natural. Eu não posso multiplicar um número natural por um número racional. Então, isto aqui, na verdade, é uma forma de dizer uma coisa, mas não é exatamente o que está escrito aqui, tá? U é um número natural, né? Qual que é o número inteiro associado a este número U? É o número U0, certo? Que está nos naturais. Esse número U0, vamos chamá-lo de U natural, né? Ou seja, um número natural, de forma natural, né? Se escreve, representa também um número inteiro, certo? Só que este número inteiro também pode representar um número natural, racional. Como? Isto, certo? Se vocês verem naquela injeção dos naturais nos inteiros, dos inteiros nos racionais, dos racionais nos reais, é justamente a imagem de um número natural, U, é este número que está aqui nos racionais. Certo? Vocês podem pensar assim, U sobre 1. Quem que é U sobre 1? U, né? Agora, como estamos falando de conjuntos bem diferentes, né? Então, melhor escrever assim e dizer, U com índice Q. Então, na verdade, o número U é um número natural. O índice Z é um número inteiro que representa o número que está definido a partir desse U natural. E o índice racional é o número racional que está definido a partir desse número U inteiro. Certo? Então, a partir disso, eu Aí posso sim... o menos U, Quê? o menos U neste caso aí vai ser o 0U, né? Sim, pero não E existe o, menos um natural. Se U é natural, né? O zero é o natural, é o inteiro U. Se você escreve este número, 0U assim, isso corresponde a menos U inteiro. Isso. e o inverso vai ser 1U, né? Se for o Q. Sim, claro. É a mesma coisa que quando você quer o inverso de um terço, 3, inverso de 4, um quarto, nos racionais, claro, inverso multiplicativo. Sim? Então, o conjunto A, agora sim, escreve o conjunto de números naturais, tais que T mais U racional vezes P não pertence a X, né? Então, temos o conjunto X dado, e eu quero saber, nesse conjunto,
né? Que pega o natural e associa a ele este número racional. Eu quero que ele não pertença a x. Então, para poder usar o princípio de boa ordem, eu preciso que A seja diferente de vazio. Então, como que eu vou descobrir que A é diferente de vazio? Vou somar o que aqui para ter certeza que isto é sempre positivo. Então, aí é o que eu sei, esse negócio do S. Né? E aqui o CT, estou usando as letras diferentes, mas acaba sendo a mesma coisa. Os outros também estão seguindo isso aqui? É importante esta ideia, né? Bom, como x, a primeira coisa então que a gente fez é, seja t pertence a R, tal que t pertence a x, certo? Por que podemos escrever isso aí? Porque porque x é diferente de vazio, né? X é um número real, então ele é diferente de vazio, é uma de suas particularidades. Mas agora eu quero um número que seja, que não pertença a x. Então, como x é um número real, então x não é racional. Então, existe um número S racional, tal que S não está em X. Certo? Sim. Tá. Já. Bom. E eu pensei que não estava me vendo, mas está me vendo aí embaixo, né? Enfim. Agora, temos E T esse pertence a negócio X. atrás aí? Que, estou de férias, né? Que legal. Sim. Deixa. Onde veio isso? Não, não é aqui. Só um minuto. Opa. Galerinha. Espera um pouco. Tá melhor? Nossa, que trem. É o espaço, né? Vamos Esse é massa. um lugar mais. São muito pequenos aqui, eu não enxergo direito. Enfim, não importa. Bom, então, como x não é racional, existe um S que não está em x. Como t está em x e S não está em x, que podemos concluir? Que t é menor que S, correto? Porque se S fosse menor que t, S estaria em x, por x ser real, certo? Sim. Né? Bom, se t é menor que S, significa que S menos t é maior que zero. ¿Correcto? Agora, como P é maior que Você zero, então subtraiu o T também dos dois lados. é subtrair T de ambos lados, que você tem zero menor que S menos T. Né? E É como P é maior verdade. que zero, né? Como P é maior que zero, você também tem que P potência menos 1 também é maior que zero. Sim? Sim. Né? Porque, assim, se P se escreve como A sobre B, né? Com B positivo,
que significa A sobre B ser maior que zero. O que é zero? Zero sobre 1. Significa que A vezes 1 é maior que B vezes zero. Ou seja, A maior que zero. Mas, então, quer dizer que P menos 1, que é igual a B sobre A, ele tem A maior que zero e B maior que zero. Então, obviamente, também B sobre A vai ser maior que zero. Né? Porque B vezes 1 é maior que A vezes zero. Certo? Sim. Tá. Bom, então, S menos T e P potência menos 1 são maiores que zero, implica... Vou apagar isto. Se esses dois são maiores que zero, então o produto deles também é maior que zero. Certo? São Tem números como racionais? aumentar o tamanho da borracha. Tem? Tem, eu sempre coloco ela grandona. Eu não consigo, mina. Eu consigo aumentar o tamanho destas coisas, mas da borracha não. Aperto a borracha e ela fica. Enfim, não importa. Então, S menos T vezes P potência menos 1 é maior que zero. Né? Com P menos 1 maior que zero, eu só multiplicar por P menos 1 nesta equação que está aqui, que você tem isto também. Né? Então, S menos T vezes P menos 1 é maior que zero, significa, nós temos S menos T vezes P menos 1 é um número racional, S menos T vezes P menos 1 é maior que zero, então existem A e B inteiros, com A e B positivos, certo? Tais que S menos T vezes P menos 1 se representa como o par AB. Tá? Certo. Já. Agora, veja que AB é menor ou igual que A1. Né? Porque isto equivale a dizer que A vezes 1 tem que ser menor ou igual que A vezes B. E isso é verdade, né? Porque você tem, primeiro você tem A é maior que zero e B é maior que zero. B maior que zero significa que B é maior ou igual que 1. Multiplicando por A nesta equação, você tem que A vezes B é maior ou igual que A. Ou seja, isto. Logo, este par, ou seja, este número racional, é menor ou igual que este número racional. Certo? Sim. Sim? Bom, isso aí você também pode ver que como A é positivo, então existe vamos chamar de W, não, pode ser V, um inteiro V, tal que V se escreve, perdão, V não, A igual a V zero, né, porque ele é positivo. Vamos colocar inclusive V mais, assim. V, tá bom. V é suficiente, não preciso de V mais. Sim? Quando um número inteiro é positivo, é porque ele pode ser representado por um número dessa forma. A gente já viu isso também na teoria. Ou seja, isto aqui eu escrevo assim, né? V índice inteiro, quer dizer que é um número inteiro que está relacionado ao número natural V. Certo? Mas o que é isto aqui? Isto também é o número racional associado a esse número natural, que eu chamo de V índice Q. Certo? Parece V aqui. Ou seja, em outras palavras, mira, eu tenho que isto é igual a isto, que é menor ou igual que isto, e esse é este daqui. Ou seja,
S menos T vezes P potência menos 1 é menor ou igual que V racional. E agora, é só brincar com essa desigualdade. Multiplica por P essa desigualdade, você vai ter S menos T menor ou igual que V racional vezes P. Soma T, você vai ter S menor ou igual que T mais V racional vezes P. Tá? Mas, como S não está em X, então este T mais V em CQ vezes P também não está em X. Logo, esse V está em A. Então, acabamos de descobrir um elemento que está em A. Porque justamente, se vocês lembram na definição do conjunto A, né, o conjunto A, os números naturais, está escrito T mais o número racional associado a esse número natural vezes P não pertence a X. T mais, e é o que temos aqui, T mais VQ vezes P não pertence a X. Então, perdão. A no vazio. Né? E como A é o conjunto dos naturais, então podemos aplicar o princípio de boa ordem, porque sabemos que o conjunto de números naturais satisfaz o princípio de boa ordem. Ai, boa. Então vamos colocar que existe um número natural, vamos chamá-lo de M em A, certo? Tal que é o mínimo. Vamos colocar já de uma vez M igual mínimo. Certo? E aqui já podemos concluir com o que está escrito aqui, né? Bom, agora a primeira coisa que você pode ver que o número T, a gente estava escrevendo T, mais 0 vezes P é T. E T pertence a X. Portanto, este número aqui não pertence a X é falso, ou seja, 0 não pertence a A. Então, se 0 não pertence a A, significa que nosso M é diferente de 0. Porque M é um elemento que está na 0 não pertence a A, então M não pertence, F é diferente de 0. Em outras palavras, existe um número natural, tal que M é igual ao sucessor de N. E como a gente tem que M é mínimo no conjunto A, então N, que é o anterior a M, não pertence a A. Ou seja, a gente tem justamente T mais N vezes P pertence a X, porque N não está em A, e T mais o sucessor de N vezes P não está em X, porque o sucessor de N é M, que sim está em A. Aí, então, é só definir agora o número Q como T mais N vezes P, que a gente sabe pertencer a X, e a gente calcula T mais N mais vezes P, que T mais N mais 1 vezes P. Então, multiplicando, utilizando a distributividade, temos isso. A gente sabe que este número que está aqui vale Q, substituyo, então vou ter Q mais P não pertence a X. Porque a gente sabe que este número que está aqui é o elemento mínimo do conjunto A, portanto, este número, ou seja, o N mais, né, é o mínimo do conjunto A, então este número que está aqui não pertence ao conjunto X. E pronto, vocês descobriram desse jeito o número Q, tal que Q mais P não está em X, mas com Q em X. Ok? Então, todo o truque da demonstração é entender este desenho, no final das contas. Entendi. Este é o número T. Na demonstração mesmo eu fiz com R, né? Mas é a mesma coisa. Não faz diferença. Sim? Então, esse exercício é interessante, o 15. Depois temos o 16. Vejamos. De que trata o 16?
Aqui é só demonstrar as desigualdades de números reais. Isso já é mais fácil, né? Porque ser menor que significa ser subconjunto. Então, meio que utilizar as propriedades de soma e já, né? Se você tem, suponha que Q é menor que Y. Então, se Q pertence a X mais Z, existem R e S, X e S, tal que Q se escreve como R mais S, mas como X é menor que Y, significa que R pertence a Y, então R pertence a Y, S pertence a Z, então R mais S pertence a Y mais Z. Então, X mais Z é subconjunto de Y mais Z. Mas eles não são iguais, porque se fossem iguais, a gente teria que X é igual a Y, mas por hipótese, X não é igual a Y. Então, quer dizer que, já que não são iguais, a desigualdade é estrita. E para a recíproca, né, suponha isto verdadeiro, e você soma menos Z, né, que seria, como aqui a gente somou um Z genérico, eu posso somar menos Z também a esta desigualdade para obter esta. Ou seja, utilizei a ida para demonstrar a volta. E, finalmente, se x menor que y e z menor que t, utilizo o item anterior, né? É só somar aqui z para ter isto. Destas igualdades, só somar y para ter isto. E agora utilizo a transitividade da desigualdade, porque é uma relação de ordem, e obtenho o resultado final. Então, esse exercício é bem tranquilo, o 16. O 17 já. Tá, vamos ver. O 17 era meio complicado, porque às vezes é difícil saber o que eu posso utilizar, o que eu não posso utilizar, né? Se x igual a menos x, por que x seria igual a zero, né? Acho que às vezes bastava somar x aqui de ambos lados, por exemplo. Vou ter 2x igual a x menos x, que eu sei que vale zero. Aí multiplicar por 2 potência menos 1, que eu sei que é diferente de zero. Então, aqui vai dar x. E 0 vezes 2 potência menos 1 é zero. Então, x igual a zero. É bem mais fácil. E claro que se x é zero, x é igual a menos x também, né? Porque essa demonstração já é um pouquinho mais complicada. Como 0 mais 0 é 0, então o inverso de 0 tem que ser 0 necessariamente. Então, utilizo, digamos, as propriedades no lugar de fazer tudo isto que eu fiz aqui. Esta demonstração que eu fiz é utilizando as definições de conjuntos, certo? Mas me parece que dá para utilizar as propriedades que a gente já demonstrou antes, ou seja, se x igual a menos x, então x mais x é igual a menos x mais x. Como a gente já provou que menos x mais x é zero, nós temos então que x mais x é zero. Agora, x mais x é igual a x vezes 1 mais 1, ou seja, x vezes 2 igual a zero. Aí você multiplica por 2 potência menos 1, que você sabe que 2 é inversível. Mas aí eu estaria utilizando a multiplicação dos números reais, né? Que a gente não demonstrou nenhuma dessas propriedades. Esse é o único problema. Daria x igual a zero. Se a gente supõe, né, que podemos usar a multiplicação, realmente, sem utilizar a multiplicação, me parece que teria que ser deste jeito que está aqui. Né? Então na prova eu não posso, se for real. Quê? Se for no conjunto dos números reais, eu não posso usar as propriedades de soma, multiplicação. Não, de soma sim, né? Porque a gente provou aqui antes, mas de multiplicação a gente ainda não provou, né? A partir de semana que vem vamos utilizar as propriedades de multiplicação, mas por enquanto temos que demonstrar os resultados. Os únicos resultados que não vamos utilizar, não vamos provar, são as de multiplicação. Mas a partir de semana que vem já vamos utilizar como se soubéssemos isso. E se a gente utiliza só as definições de
de número real, como conjunto e tal, é bem divertido a demonstração, né? Porque suponha que x vale zero. O que é a definição de menos zero? Acho que aqui não precisa, né? Se x é zero. A gente sabe que 0 mais 0 é 0. Né? Ou não sabe? Ah, sim, sabe, né? Qualquer coisa mais 0 é essa qualquer coisa. Então, 0 mais 0 é 0. Então, o inverso aditivo que a gente sabe é único é o próprio 0, ou seja, menos 0 é 0. Isto sim é evidente, não precisava de todas estas contas que estão aqui. Toda esta primeira parte não precisa, acho que só basta utilizar as propriedades de soma. Né? Ou seja, se x igual a 0, x igual a menos x. Agora, se x igual a menos x, teríamos x. Acho que também dá para utilizar as desigualdades. Acho que não sei se a gente já provou as desigualdades, deixa eu ver. Aqui estão as desigualdades. Acho que podemos utilizar isto aqui. Estas propriedades. Né? No lugar de fazer tanta contalhada. Quer dizer, propriedades. Né? Ou seja, a mais simples seria assim, né? Como eu falei. Suponha x igual a 0, né? 0 real. Como 0 real mais 0 real é igual a 0 real, então o inverso de 0 é o próprio 0. O inverso aditivo, que a gente sabe ser único. Agora suponha x igual a menos x. Né? Se x for maior que 0, então x mais x seria maior que 0, correto? Porque estou somando, fazendo x maior que 0 e x maior que 0, somando x, somando estas duas desigualdades, né, pelo item anterior, eu tenho x mais x maior que 0. Mas, x igual a menos x, logo x mais x é x mais menos x, que é 0. Assim, eu teria, então, 0 maior que 0. 0 real aqui. Né? Isso é uma contradição. Né? Agora, se x é menor que 0, também é a mesma coisa. Se x é menor que 0 real, então x mais x seria menor que 0 real, mas x igual a menos x implica que x mais x seria igual a x mais menos x, que é 0, que teria que ser menor que 0. De novo, contradição. Ou seja, x maior que 0 e x menor que 0 é impossível, portanto, x é 0. Ou seja, se x igual a menos x igual a 0, estou utilizando aritmética, né? Aritmética e as desigualdades. Aí a gente usa o Z como inteiro, o Q como racional e o R. Os E, símbolos, né? e o. Por que os naturais não é o N? A gente está definindo como ômega. É boa pergunta, sim. Veio depois esse N? Não, não. A gente está utilizando aqui em teoria de conjuntos ômega, porque quando fazemos números ordinais, o ordinal dos números naturais é ômega. E justamente o conjunto de números naturais, tais como a gente definiu, é um número ordinal, que a gente denota por ômega. Então, só preparando o Ah, terreno tá. dos números ordinais, que a gente deixou essa notação de ômega, no lugar de passar para natural assim.
É só isso. Ah, tá. Né? Agora, o 18 já valor absoluto de x igual a x união menos x. Por quê? A gente definiu o valor absoluto de x desta forma, né? Mas, obviamente, que se menos x é menor ou igual que x, então menos x é subconjunto de x, né? Então, x união menos x dá x. E como o valor absoluto de x é x, então nós temos que isto igual a isto. Agora, se x for subconjunto de menos x, é a mesma coisa. X união menos x seria menos x, e por definição de valor absoluto, o valor absoluto de x é menos x. Então, a gente tem essa igualdade também. É só isso. Só um minuto, por favor. Alô? Sim, estou dando aula agora. Podemos falar depois? Tá. Não sei nem quem que era que me ligou agora. Bom, e depois só falta... Ah, não, falta 19 e 20 ainda, né? Este 19 é interessante no sentido de perceber por que os racionais podem ser vistos como subconjunto dos números reais. Certo? É a mesma coisa que temos estas... Lembram dessas funções, né? Dos naturais... Ai, gente, o que aconteceu aqui? Ah, agora sim. Os naturais nos inteiros, né? Que mandam n em n0. Essa é a inclusão natural. A inclusão dos naturais nos racionais, que vai enviar um a em a1, certo? E depois aqui, e esta é a inclusão natural dos racionais nos reais, que vai enviar um número racional R nesse conjunto que está aí. Então, para provar que esta definição está bem definida, a gente tem que provar que isto, definido desta forma, é realmente um número real. Né? Isso segue mais ou menos disto, né? Se menos 1, se sabemos que menos 1 é menor que 0, que é menor que 1, somando R, vou ter estas relações, o que significa que R menos 1 está aqui e R mais 1 não está aqui. Ou seja, em particular, a primeira coisa, né? É que esses dois conjuntos são diferentes de vazio e diferentes racionais. Claro que a primeira coisa ainda esqueci, tem que ser um subconjunto dos racionais, mas isso é por definição, né? Depois, ele precisa ser fechado para baixo. Então, se eu tenho um Q que está nesse conjunto, e tomo um T qualquer que é menor que Q, tenho que mostrar que T também está nesse conjunto. Mas isso é óbvio, porque Q é menor que R. Como Q é menor que R e T menor que Q, por transitividade, eu vou ter T menor que R, ou seja, T também está nesse conjunto. E também tem que provar que todo número, ou que nenhum número é o máximo. Então, tomo um Q aqui, então já provamos, né, que a média entre Q e R é o número que está no meio, né? Então, esse número é menor que R, então está aqui dentro, mas por outro lado é maior que Q, então Q não vai ser o máximo. Então, este conjunto não possui máximo, porque para qualquer conjunto você constrói para qualquer racional você constrói um número desse tipo, né? E já, isso prova que este número pertence aos reais. Então, a gente vai denotar, quando R é racional, R é índice R, o número real associado. Então, por exemplo, a gente tem o 0, 1, 2, que são números naturais. Temos 0z, 1z, 2c, que são os inteiros associados a eles, e depois temos menos 1, menos 2, etc. Né? A esses números, nós temos os racionais associados desses números naturais, que escrevemos assim, e obviamente temos mais números racionais aí no meio, né? E depois temos os reais associados a esses números, etc. Então, o que a gente está acostumado a trabalhar nos reais, e a gente subentende os índices, já não coloca os índices. Quando escrevo 3/4, estou pensando no número real 3/4. Quando escrevo 3, estou pensando no número real 3, mas sempre depende do contexto.
Então, por enquanto, né, a gente vai utilizar esses índices para diferenciar em que conjunto estamos trabalhando, mas, assim, à medida que você vai avançando na teoria, fica óbvio se o número que você está utilizando é real, natural, inteiro. Então, os índices ficam supérfluos, né? Ou seja, a gente pode omitir esses índices. Vitor, se eu for escrever Sim. 3/4 na nossa linguagem, 3/4 vai ser um x e entre parênteses 3,4, não é? Com 3Q e, aliás, 3Z e Se você 4Z. quer falar no 3/4 racional, né? Esse número, na verdade, é este, né? 3/4. Assim. É esse, Ah, né? tá. Por que o índice Z? Porque o número racional está definido por classe de equivalência sobre os inteiros, não sobre os naturais, né? 3 é um número natural. Agora a gente denota assim o número inteiro associado a esse número natural. E Sim? se eu falar que o 3/4 pertence a R? Agora, então, o número real associado a esse é o conjunto E desse número, né? Certo? Porque a gente não tem uma notação para 3/4, né? Ou a menos que você escreva 3 racional vezes 4 menos 1 racional, né? Que seria o número racional que corresponde a 3/4, né? Então, o número real associado seria 3R vezes 4 menos 1R, digamos assim. Só que isso corresponde, na verdade, ao conjunto de números racionais tais que Q é menor estrito que 3 racional vezes 4 potência menos 1 racional. Ah, tá. Porque a gente ainda não adotamos a notação de 3/4, não é usual, não estamos utilizando por enquanto. Bom, esse último exercício é parecido, né? Só que desta vez, para dois números reais, mostrar que existe um número racional entre os dois. Esse é fácil, né? Se x e y são números reais, tal que x é menor que y, quer dizer que x está contido em y, mas não são iguais. Um minuto. É de novo o gato comendo a ração do cachorro. Ok. Se x está contido em y, mas não são iguais, que quer dizer que existe um número s que é racional, perdão, que está em y, mas que não está em x. Certo? Daí, como y é um número real, vai existir um r que é ainda maior que S, que ainda está em Y, né? Porque o número S que está em Y não é o máximo, então tem que ter alguém em Y maior do que ele. E com isso já podemos provar que X é menor que E de R, que é menor que Y, né? Tome um T que pertence a X, né? Por tricotomia, a relação com R é uma destas três, mas obviamente R não pode ser menor nem igual, porque se fosse menor estaria em X. Mas a gente sabe que S é menor que R se R pertence a X e S é menor que R, S estaria em X. Então, contradição. Não é possível. R igual a T é a mesma coisa. R estaria em X, o que significaria que S pertenceria a X e contradição de novo. Então, o que na verdade acontece é que T é menor que R. Ou seja, todo elemento de X está aqui. Então, já temos, isso significa que X está contido em R. Mas, por outro lado, eu tenho que S pertence a R, né? Porque S é menor que R. E S não está em X. Então, está contido e não são iguais. Ou seja, X menor estrito que R. Por isso que eu preciso de dois elementos, R e S racionais, né? Para poder
a fazer estas inclusões. Agora, T de novo, se T está em R, como T é menor que R e R está em Y, T vai estar em Y, então temos esta inclusão. Por outro lado, R não é menor que R, então R não pertence aqui, mas o R pertence a Y, porque a gente provou isso lá no início. Então, isto está contido, mas não é igual, ou seja, temos esta desigualdade assim. Ou, em outras palavras, a gente provou que X é menor que R é menor que Y. Então, aqui provamos que para quaisquer dois números reais, esses números reais podem ser imagem de número racional ou não, né? É indistinto. Sempre vai existir um número racional entre os dois. Certo? E se Sim. existem... A gente não está trabalhando ainda com irracional e essas coisas, né? E a lista é essa, né? Os últimos exercícios da lista são esses. Os primeiros são mais propriedades de soma, multiplicação e tal, né? A prova, ela é uma prova sobre toda a matéria, não sobre os desta semana. Então, vai ter número natural, vai ter número real, vai ter número inteiro, vai ter relação de ordem, vai ter função. Ok? E na a gente pode Você usar... consegue... Falar. Na prova a gente vai poder usar o que a gente fez essa semana, né? Ou precisa demonstrar de novo? O desta semana vai depender, né? É como nos testes, eu explico se pode ou não pode usar. Mas, em princípio, vocês têm que... Assim, tem detalhes tão simples como, por exemplo, este tipo de coisas, você tem que explicar o mínimo, né? Não pode... temos isto, acabou. Não, tem que demonstrar aquilo, né? Senão não fica... Não faz sentido. Né? Mas a teoria que está... toda a teoria você pode utilizar. Se for exercício parecido com isto, você tem que refazer esse exercício, né? Provavelmente, né, se R e S são números racionais, você sabe que R mais S vezes 2 potência menos 1, ele se encontra entre R e S. Se você for utilizar isso, o melhor é provar esse resultado, porque a gente acho que está provado mais nos exercícios. Na teoria, me parece que tem alguma coisa assim, mas está meio confuso. Então, se vocês forem precisar de demonstrar esse resultado, é melhor provar esse resultado. Sim? Mas só em relação à lista qual, Vi. né? Da 1, 2, 3 a gente pode usar. Ou precisa demonstrar também? Sim, pode ser. Pode usar. Pode usar. Vitor, Sim. vai ser quantas questões? 3. 3? Com vários itens. Quanto tempo 3 que com a vários gente... itens. Quanto tempo que você vai dar? Uai, começa às 7 da manhã e vai até meia-noite. Ah, tá. A prova vai ser o dia inteiro. Sim, igual que sempre. Além do mais, acho que vai ser é feriado, me parece. Não tenho certeza. Vou confirmar. Sim. Sexta Sim, agora é né? feriado? É consciência negra. A UFO considera como feriado. Ah, tá. Eu acho que sim. Eu não sei se é possível, mas você consegue selecionar alguma coisa para a gente ter mais atenção na hora de estudar? Não sei. Teria que lembrar como que é a prova, né? Não precisa falar agora, não. Você manda no... Então, se você... Como Você eu manda lá no falei, grupo. uma questão vai ser sobre conjuntos, união, produto cartesiano. Outro vai ser sobre função, relação de ordem. E outra questão vai ser sobre números reais, racionais
inteiros e naturais ligados uns aos outros. E função. É isso. E com itens, né? Então, uma questão vai ter 3 itens, outra vai ter tantos itens. No total, são 14 itens para fazer, mas cada item é uma coisa pequena. Que digamos, é um problema. Em cada caso, tem que resolver um problema. Mas os itens é para ir mais ou menos indicando qual que é o caminho para resolver aquele problema. Ah, tá. Ajuda, né? Sim. Acho. É isso. Vai ter um pouco de tudo. Então, por exemplo, estes exercícios que a gente resolveu aqui, você não pode dizer, pelo exercício 17 a gente sabe que tal coisa. Não, você tem que refazer aquela demonstração, se for necessário. Certo? Certo. Isso. Bom, é isso. Acho que mais ou menos demos uma rascunhada a toda a parte final, né? Não sei se querem rever os testes, já que ainda temos tempo. A gente pode rever os testes, né? Teste 1, teste 2, teste 3, porque tem coisas parecidas aos testes na prova, né? Mas, por outro lado, vocês já revisaram isso também, né? Não sei se vocês querem fazer alguma coisa particular. Alguma coisa que eu expliquei na teoria que não está bem explicada, que querem que eu explique. Por mim, por enquanto, não. Ok. Eu dei mais ou menos uma volta em todos nos últimos exercícios da lista. A teoria já está explicada nos vídeos. Eu vou colocar este vídeo também na semana 4. E já, né? Eu acho que estão prontos para a prova. Não sei. Ai, tomara que agora dá certo. É. Bom, então vou parar a gravação e se tiverem alguma outra dúvida, em algum outro momento, é só mandar mensagem por WhatsApp. Tudo bem? Ok.